Graça e paz, África, o mundo. Aqui é Gil de Rafael e está a começar o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. E hoje iremos dar continuidade da nossa série de sermões sobre a série de verdades sobre família. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante que são filhos rebeldes. Ok? Como tratar filhos rebeldes, como educar filhos rebeldes, como lidar com filhos rebeldes. Só para começar, gostaria de convidar para que cada um de vocês possam se inscrever no canal e partilhar, não é? Compartilhar esses conteúdos, não é? Com mais amigos, mais familiares. Partilhe lá no seu status, partilhe lá nas suas redes sociais. E convido mais outras pessoas a se inscrever no canal e quero agradecer de coração aqueles que conseguiram se inscrever no canal, que têm participado e têm orado por nós. E a nossa intenção, na verdade, é que o Evangelho, essas verdades, alcance ao maior número de pessoas possível. Então, muito obrigado. Vamos iniciar com o nosso vídeo de hoje. Filhos rebeldes. Primeiro vamos poder perceber que quando falamos de rebelde, estamos a dizer aquele que não se submete e não acata as ordens, ok? Não acata as ordens, não acata a disciplina. Uma pessoa que é insubordinada, não é? Lá no dicionário também encontrei que o rebelde também quer dizer insurgente, ok? Então aqueles, por exemplo, terroristas em Cabo Delgado podem ser chamados de insurgentes, podem ser chamados de rebeldes, porque são insurgentes. Então, todo aquele que é rebelde, ok, que não acata, então é insurgente. Não é? De uma ou de outra maneira, todos nós, ok, crescemos e fomos rebeldes em algum momento. Não é? Diante dos nossos familiares, diante das autoridades, diante dos professores, diante de... ok? Mas hoje quero tratar especificamente quando se trata dentro da casa, dentro da família, pais, filhos, ok? Então, é importante perceber que existe filhos rebeldes, ok? Existem filhos rebeldes. Lá no livro de Mateus, capítulo número 6, versículo 1, a Bíblia diz que os filhos sejam obedientes de vossos pais no Senhor, porque isso é bom, ok? E a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não só, mas ele diz também que vós pais não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na admoestação e disciplina do Senhor, ok? Mostrando se existe essa ordem de nós honrarmos nossos pais, se existe esse mandamento de obedecer, é porque existem crianças que não obedecem. É porque em algum momento as pessoas não vão obedecer. Os filhos não vão honrar os seus pais. Ok? Então é desses filhos que nós queremos tratar hoje. Como lidar com esses filhos? A Bíblia nos traz alguns exemplos de alguns filhos que foram rebeldes. Ok? Por exemplo, em Mateus capítulo número 21, versículo 28 e 32, Jesus contou a parábola de dois filhos, em que um pai tinha dois filhos. Foi o primeiro, disse que vai à vinha hoje, e a criança disse que vou e não foi. Ok? E foi ao outro filho que diz que o pai deu a mesma ordem: vai à vinha hoje, filho. Ele disse que não ia, ok? Não ia, mas arrependendo-se depois foi. E Jesus perguntou: quem desses obedeceu? Ok? Claro, quem obedeceu é aquele que negou, mas depois foi. Embora que tenha negado, ele arrependeu-se. O ter negado é uma coisa errada, ok? Tanto que ele negou, mas a ideia é que pelo menos ele arrependeu-se e foi. Ok? Então o outro foi o rebelde. Foi rebelde, ok? Porque aceitou algo e depois não foi. Não cumpriu a ordem do seu pai. Ok? Também temos já exemplo de filhos de Eli, que eram rebeldes. A Bíblia mostra eles como filhos rebeldes, não acatavam as ordens, não acatavam os mandamentos de Deus, faziam desordem na casa do Senhor. Era um mau exemplo, ok? São filhos rebeldes, ok? E no Antigo Testamento, a Bíblia, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, a Bíblia mostra como que eram tratados os filhos rebeldes. Filhos rebeldes quando
cometiam, quando um filho era rebelde dentro da casa, a Bíblia diz que no Antigo Testamento o pai podia, a partir do capítulo 21 versículo 18, a Bíblia diz, mostra que o pai poderia, levar o filho, lhe apresentar diante dos anciões, e ele diria aos anciãos da região, olha, esse filho é um comelão, é um beberão, fiz de tudo, mas ele é desobediente, ele é rebelde. E a Bíblia diz que as pessoas lá podiam levar as pedras, os anciãos, todo mundo, cada um com sua pedra, apedrejaria aquele filho até a morte. Isso é muito importante nós percebermos de que Deus coloca ele como pai, então ele coloca os pais, nossos pais biológicos, os nossos progenitores, os nossos pais, como representantes de Deus para nós. Ok? É por isso que ele leva muito a sério, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, aquele que desobedecesse seu pai, aquele que desonrasse, insultasse seu pai, tenha direito até da própria morte. Ok? Então, como que nós vamos lidar com filhos rebeldes? Ok? Então, nós temos filhos. Você tem seu filho. Eu acredito que cada um de vocês me ouvem, cada um de nós temos nossos filhos. Se você não tem, um dia terá, se calhar. Ok? O filho que te desobedece, que desacata. O filho que você lhe dá uma instrução, mas faz a outra coisa. O filho que, às vezes, pode te insultar a você. Isso acontece em todo canto. Ok? Isso acontece. Existem filhos rebeldes, ok? Então tem essa rebeldia ativa em que a pessoa decide lutar contra o pai, lutar contra as outras frontalmente. Existe aquela rebeldia passiva em que a pessoa desobedece até sem saber que desobedeceu, ok? Então, ou mesmo sem querer acaba desobedecendo, ok? Mas como tratar com esse assunto? Primeira coisa muito importante. O tempo do vídeo é muito curto para lidar com todos os detalhes possíveis, ok? Mas vou tentar fazer o resumo possível para que possamos compreender mais ou menos a ideia principal. Primeiro, reconhecer que os seus filhos nascem pecadores, ok? Nascem pecadores. Lá no livro de Salmos, capítulo 51, não é? A partir do versículo 5, o próprio Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Ok? Então, mostrando que desde o próprio Davi reconhecendo que desde o ventre da sua mãe ele já era pecador. Então, nós temos que reconhecer que os nossos filhos, esse filho que você não nasce anjo. Nós temos a ideia de, né? Oh, anjinho, ok, pronto, são nomes que estamos a dar, mas ele não nasce anjo. Todo filho, todos nós nascemos depravados, nascemos com uma natureza de Adão primeiro. Nós nascemos com Adão como uma natureza pecaminosa. Então, o seu filho não é perfeito. O seu filho, de uma ou de outra maneira, vai desobedecer, vai te frustrar. Então, tem que perceber que estás diante de um pecador. Não estás diante de um perfeito. Não estás diante de um anjo. Ok? Está diante de um ser humano que nasce pecador. Todos nós também nascemos tortos. Ok? É Deus que nos endireita ao longo da vida. É Deus que nos endireita na regeneração, através das escrituras, através de conselhos. Então nós somos colocados, mas todos nascemos assim mesmo. É por isso é muito importante perceber que seu filho nasce pecador, ok? Não, o fato de ele nascer num lar cristão, muitos de nós cristãos, principalmente nós cristãos, pensamos que os nossos filhos serão como nós, ou são como nós. Da maneira como você compreende as coisas, da maneira como você é obediente, da maneira como você ora, da maneira como você enxerga as coisas, você acha que seu filho será assim. Não. Ou é assim. Não. Até um dia pode ser assim, mas não é assim. Porque ele nasce pecador. Ele não é como você. Ok? Você já é adulto, você já aprendeu, se calhar você já é regenerado com o Espírito. Seu filho ainda é pecador. Ainda não foi regenerado, ainda não nasceu de novo. Mesmo estando lá, mesmo indo à igreja. Ok? É possível que o seu filho não tenha nascido de novo. Mesmo que tenha nascido de novo, é importante perceber que ainda existem resíduos do Adão primeiro dentro de nós. Ok? E mesmo você como pai, não é perfeito. Ok? Você comete algumas vezes também.
Então é necessário que nós possamos enxergar e compreender isso, que os nossos filhos eles nascem pecadores. Portanto, nós temos que evitar não ter expectativas exageradas com os nossos filhos, pensando que vai fazer tudo perfeitinho. Então, da maneira como você gostaria que ele arrumasse a casa, não vai ser como você como adulto. Como você, da maneira como ele ora, da maneira como ele vê as coisas, da maneira como ele vai à escola, não será como tu. Ele é pecador. Ele está num processo. Okay? É importante nós percebermos isso, porque se nós percebermos que nossos filhos nascem pecadores, aí teremos paciência com eles. Muitos pais não têm paciência com seus filhos, porque eles não enxergam. Eles colocam uma expectativa exagerada. Quero um anjo, quero um doutor, quero um teólogo, quero um pastor. Não. Olha ele, sim. É o sonho de cada pai. Pronto, é isso que acontece. E temos que ter esse sonho, mas não tenha expectativa exagerada. Naquele momento, ele vai te decepcionar, pode te decepcionar. Então, segundo, nós temos que orar por eles. Olha, se você reconhece que seu filho não nasce perfeito, seu filho é pecador, então você tem que orar por ele. Porque a única pessoa que pode mudar o coração de seu filho, escute filhos, ou escute pais, único que pode mudar o coração do ser humano é só o Criador, é o Todo-Poderoso, ok? Então nós temos que ter esse hábito de orar para os nossos filhos, pela conversão deles, ok? Nós gemermos para que eles possam ser convertidos, seja que o próprio Deus, através do Espírito Santo, convença eles do pecado, da justiça, do juízo, faça com que tire o coração de pedra e coloque o coração de carne, coração sensível, para que quando tu falas, ele vai compreender, não vai respeitar, não vai obedecer só porque você é papá, não, ele vai obedecer porque primeiro ele teme a Deus. Nós temos essa percepção de que ele tem que ter medo de mim. Não. O que vai acontecer? O seu filho apenas vai ser um legalista. Vai ter medo de ti. Vai te respeitar na sua presença. Mas se... por quê? Porque ele não tem Deus. Mas se ele tiver Deus, ele vai te respeitar na presença ou mesmo na ausência. Mesmo um dia quando ele for com seus filhos, vai continuar no caminho certo. Por quê? Porque ele está regenerado, foi mudado por Deus. Agora, nós não podemos lutar para que eles apenas obedeçam a nós. Não, tem que obedecer ao Criador. Porque obedecendo ao Criador, automaticamente não tem como não obedecer a nós. É por isso que a Bíblia diz que honra teu pai, vós filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor. O padrão principal que nós temos que ensinar é no Senhor. Então temos que orar que esses nossos filhos temam o Senhor primeiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tem essa nossa canção. Então se ele lembra do Criador, quando ele reconhece o Criador na sua vida, ele sentirá, ele vai te obedecer, vai te respeitar, ok? Depois a Bíblia diz que ama Deus em primeiro lugar, depois ama o próximo, porque quem ama Deus não tem como não amar a próximo. Então temos que cultivar isto no coração dos nossos filhos, através da oração. É isso que fez o próprio, lembra do Jó? No capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jó tinha o hábito de orar para os seus filhos, intercedia para os seus filhos, no caso que eles tinham cometido algo de errado. Então, é importante que um pai, uma das maiores maneiras de educar seu filho é orar por eles. Orar por eles. Ok? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Apesar de serem rebeldes, as crianças são uma bênção que Deus nos deu. É uma dádiva que Deus nos deu. É uma responsabilidade, porque antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus perante os nossos filhos. Isso é muito importante, orar por eles, que o Senhor mude o coração do meu filho que se comporta desta maneira, o meu filho, então queixe a Deus, fale a Deus, confie em Deus, por Ele que pode mudar o coração deles. Isso é muito importante. Susana Wesley tinha acima de 10 filhos. Susana Wesley tinha acima de 10 filhos. Mas tinha tempo por dia de gastar 1 hora de tempo orando por cada filho. Intercedendo por cada filho. Sabe qual foi o resultado? Na família, quase todos saíram como... foram convertidos, foram homens de Deus. Um deles foi John Wesley. Já ouviu falar de John Wesley? Um dos maiores pregadores que nós testemunhamos aqui na Terra. Um dos maiores evangelistas que passou na Terra. John Wesley.
O outro, Carlos Wesley, um dos maiores cantores, ok? Evangélico, daqueles que fez a harpa, ou que escreveu a harpa cristã, foi Carlos Wesley. Então, mas o fruto do trabalho de uma mãe que orava incessantemente pelos seus filhos, todos os dias, 1 hora de tempo por cada filho. Quantas vezes você já orou por seu filho? Apenas só gritamos, só batemos, só machucamos, meu filho é assado, é guisado, até damos nomes que não são. Querido, ora para seu filho. Tenha hábito de orar. Então, a terceira verdade sobre como nós vamos lidar com filhos rebeldes é instruir eles no caminho do Senhor. Prontos. Ok? Vós pais, não irriteis vossos filhos, mas instrua eles no caminho do Senhor, na disciplina do Senhor. Instruir, ensinar a palavra do Senhor a eles. Ok? É o que a Bíblia diz. Esse ensino tem que ser por palavra, ensinando as Escrituras o que Deus quer, e também tem que ser por exemplo. Muitas das vezes nós anulamos tudo que nos ensinamos por causa do nosso mau exemplo aos nossos filhos. É por isso que eles continuam rebeldes. Se calhar eles são assim porque você é assim mesmo. Como você trata a sua esposa na presença deles? Como que você trata seu marido na presença? Como você trata os outros na presença deles? Eles aprendem de ti. Eles aprendem mais por aquilo que eles veem do que aquilo que eles ouvem de ti. É por isso, seja bom exemplo. Ensina, mas faça o que você ensina. Mostra através de exemplo isso. Isso vai fazer com que esse, como rebelde, esse que nós chamamos de rebelde, esse filho, vai aprender. Não é assim a vida. Não é assim a vida. É essa instrução que a Bíblia nos dá lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Essas palavras que eu te ordeno, ensina aos seus meninos, não é, ao se deitar, ao se levantar, ao andar. Se possível, até escreva lá nas paredes da sua casa. É para instruir o seu menino todo o tempo. Jesus não gosta. Jesus é amor. Deus é amor. Anda nesse caminho. Isso é pecado, filho. Não faça isso, filho. Deus não gosta disso. Então, instrua seu filho todos os dias. Tenha tempo com seus filhos. Ensina, instrua no caminho do Senhor. A Bíblia no livro de Provérbios diz: instrua o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresce não se desviará dele. Claro que eu sei que nem todos os filhos que se desviaram é porque não foram ensinados, não. Então, tem pais que fizeram tudo por tudo, mas claro, quando as crianças crescem, ele já, ok? Ele escolhe, ele dá opções, ele prefere seguir o seu caminho. Mas pelo menos você como pai já fez aquela que é a sua responsabilidade. Deus é soberano, mas você fez a sua responsabilidade de instruir. Então nós como pais temos essa máxima responsabilidade. Façamos tudo por tudo. Instruamos nossos filhos no caminho que deve andar hoje. Diga ao seu filho não a isso. Ensina seus filhos do caminho, a respeitar os mais velhos. Ensina seus filhos a ir à igreja. Ensina seus filhos a amar a Cristo, a amar ao próximo. Ensina seus filhos a ter boa ética. Faça isso, querido. Instrua os meninos no caminho que devem andar. Seja por palavras, seja por ações. É isso que aconteceu com Timóteo. Timóteo era um jovem que foi instruído por seus pais, por sua avó. Ok? Com sua avó. Então nós temos que ter tempo com os nossos filhos. Ok? E número 4, não irritar nossos filhos. O que é irritar nossos filhos? Irritar nossos filhos é em duas vertentes. Ok? Lá no livro de Efésios diz que vós pais não irriteis vossos filhos. Ok? Primeira maneira de irritar é quando você grita com seus filhos. Nós pensamos que nós educamos nossos filhos gritando com eles. Não está a educar. Você está a gritar com eles. Eles podem se tornar cada vez mais rebeldes. Tem alguns filhos que quando você grita com eles, eles aprendem que, afinal de contas, um método de assustar é esse. Ele vai gritar contigo. Um dia até vai lutar contigo. Você vai dizer que meu filho não me ouve. Não, é que a maneira como você fez, você irritava seu filho, não estava a educar. Muitos de nós não educamos nossos filhos, mas nós simplesmente irritamos nossos filhos. Irritar é que é isso? Gritar com ele, insultar a ele. Ok? Isso é irritar seu filho. Bater na presença das pessoas. Eles estarem envergonhados, está a envergonhar seu filho. Quando tiver o tempo, a força suficiente um dia, vai defrontar, vai lutar contigo também. Porque é isso que você está a ensinar. Não está a educar, está simplesmente a irritar seu filho. Então essa é a primeira maneira de irritar nosso filho. Ok? Não irrite seu filho. Eduque ele no caminho do Senhor.
Agora, o outro extremo de irritar, ok? É mimo. Primeiro extremo é você dar uma disciplina acima das suas capacidades. Você querer impor ao seu filho algo que ele não pode conseguir. Não, mesmo por causa da sua idade, mesmo por causa da sua... ainda não está suficientemente preparado para tal disciplina ou para tal trabalho. Então, isso vai em escadaria, vai com o tempo, você vai ter que medir as suas capacidades. Quando você dá uma disciplina, você dá uma hora acima das suas capacidades, você está irritando o seu filho. Você coloca um trabalho que ele não vai fazer, não vai conseguir fazer. Ok? E aí estará a violar os direitos da criança, na verdade. Porque você está dando acima das suas capacidades. Ok? Você está dando um trabalho acima daquilo que ele pode conseguir fazer. Ok? Você impede criança de brincar, impede criança de criar, impede criança... Ok? Então, você quer que ele se comporte como... Ele não vai se comportar como um adulto. É criança. Deixa ele. Tem fases da vida dele. Ele tem que brincar com uma topa, ele tem que brincar com tudo. Então você não quer que nem que brinque, não pode ter amizades, não pode... Então você está fechado totalmente a ele. Irritar o seu filho, isso não é educação. Agora, outra maneira é você largar de mão o seu filho. Muitos pais hoje, pais modernos, andam a largar de mão os seus filhos, chamado mimo. Você pensa que mimo está a amar seu filho? Não, está a matar seu filho. Alguns pais aqui que estão a ouvir agora nem tem coragem de dizer filho, isso é errado, porque tem medo de o filho vai zangar, vai chorar. Não, ele tem medo de dizer filho, quando o filho lhe pede alguma coisa, tem medo de dizer não tenho dinheiro. Não consegue dizer não tenho dinheiro. Ele faz perceber ao filho que ele tem sempre tem. Isso é mimo, isso não é amor. Está a matar o seu filho. Não tem coragem de educar o seu filho. Não tem coragem, não tem essa coragem. Não tem coragem de sentar com o seu filho que, filho, isso não quero na minha casa. Essa casa não pode ser. Aqui tem regras. É assim, Jesus que tem que reinar nessa casa. Não tem coragem. São pais fracos. Isso não é pai de verdade. É simplesmente progenitor. Não tem capacidade de falar com o seu filho cara a cara. Não é pai. E o filho, o que vai acontecer? O filho vai se tornar lixo do mundo. Quando o seu filho vive no mimo, não tem nem trabalha, nunca é dado, não dá missão, pior para aqueles que têm empregado em casa. Os que têm empregado em casa, tudo que faz é empregado, a criança só acorda, come e dorme, vai na escola, come e dorme, vai na escola. Está a preparar seu filho para ser lixeira do mundo. Não vai crescer com nada. Ok? Não ensina sobre Cristo, não ensina sobre temor, não ensina sobre respeito. Tem medo de criança? Não. Então quem é dono da casa é o filho. Então tem muitas casas sendo governadas por crianças. Chega o tempo de telejornal, o pai já não pode assistir telejornal porque a criança vai chorar aquele boneco. Muitos filhos, os pais acabam, ok, vamos lá deixar a criança assistir aquele boneco. Querido, ensina seu filho que ele tem coisas importantes. Ok? Faça ele perceber que nem sempre você tem dinheiro. Ensine ele a trabalhar. Esse mimo vai levar até onde? Estamos a criar uma geração mais preguiçosa, mais comilona. Uma geração comilona. Só come, não trabalha. Não tem cultura de trabalho. Não tem. De prestação de contas. Não tem. Mimo. E mimo está a matar seu filho. E vai matar seu filho. Vai matar sua família. Está a matar uma geração. Isso é irritar. Sabe o que vai acontecer? Um dia o seu filho vai dizer que é porque mamãe, é porque papá, é porque tio não me disse. Na minha casa era normal isso. E vai estar a sofrer. Vai estar num ambiente que você não estará lá. Você não é eterno. Você é de morrer. Vais morrer e vai deixar seu filho. Quem vai aturar todos os mimos que você preparou no seu filho? É bom começar a limar isso agora. Porque nem todo mundo vai aturar essas brincadeiras. Ensina seus filhos no caminho que devem andar hoje. Porque você pode morrer amanhã. Ou depois da manhã. Amém. Amém. Então não irrite seu filho. Não grite com ele. Não tenha esse extremo. Quando vocês fizerem uma disciplina acima das suas capacidades. Principalmente os pastores, né? Ok? Quero que o seu filho seja... E muitas vezes os filhos passam a respeitar a família
respeita as pessoas na presença desse pai. Torna-se um leão. Quando chega todo mundo, não é assim. Esse é legalismo. Esses filhos, quando crescerem, saem de casa, o que vai acontecer? Se tornam piores do que já eram nas casas. Meu filho, eu lhe eduquei. Você não lhe educou, você lhe colocou um jugo acima das suas capacidades. Ele se tornou um legalista, ele é respeitado na sua presença. Mas quando uma pessoa é transformada, ele sabe por que tem que fazer coisa X. Não é porque está com medo de papá, não. Mas porque Deus não gosta. Então, não tem como. Na presença, na ausência do pai, ele vai continuar a temer, a respeitar as pessoas. Agora, o outro extremo é mimo. O mimo cria um lixo. Não serve para nada. Um jovem que criou no mimo vai se tornar um lixo do mundo. Não serve para nada na sociedade. Não serve para ser pai, não serve para ser trabalhador, não serve para ser ninguém. Serve para comer e viver e morrer. Agora, a última dica, a última verdade, filhos rebeldes, comunicação com eles. Comunicação efetiva. Não basta só, ok? Antes de bater, ok? A Bíblia diz que podemos disciplinar com vara, dar vara, seu filho. Mas vara é a última opção, ok? A última opção. E isso tem a ver com a idade, claro. Você não vai bater um jovem de 18 anos. Não. De acordo com a idade. Se você lhe falhou nos primeiros anos de vida, 5, 6, 7, mas se você lhe falha esse período, 8, 9, 10, 11, mais 12, se você lhe falha esse período, a sua vara não vai servir mais para nada. Então, vara é a última opção. Depois de você orar por ele, você continuar a ensinar a ele, instruir a ele, a última opção é você dar vara. Mas não espancar. A diferença. Dar vara, não espancar. Como diz o meu pastor Diniz. Vara, bater, é diferente de espancar. Espancar, você carrega suas emoções de nervosismo. Quando você bate a criança, começa a lembrar daquilo que seu marido fez para você. Então, todos os seus nervos contra a criança. Não. Tem regras. Procura lugares menos sensíveis para você poder. Você bate a criança ali e dizer por que está ali bater. Ok? Não estou a incitar a violência contra as crianças, mas estou a ensinar a verdade para como vamos educar os filhos rebeldes. É necessário bater mesmo. Muitos de nós hoje estamos como nossos pais nos batiam no tempo. Ok? Claro que alguns exageravam, espancavam. Ok? Porque não conheciam a verdade, mas nós podemos dar uma disciplina no seu filho. Mas é a última opção. Agora, o mais importante é a comunicação com o seu filho. Senta, porque o filho, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que você faz assim, filho? Isso não é muito bom. Deus não gosta disso. Está comunicação com o seu filho. Essa volta da escola, o que aconteceu lá na escola? Ok, como foi a escola? Quantas vezes você tem tempo? Quando você conhece amigo do seu filho? Você vai começar a espancar seu filho, vai lutar contra seu filho. É amizades que você dele lá onde brinca, onde aprende isso. Então você tem que conhecer quem é amigo do seu filho. Você conhece quais são os amigos do seu filho? Na escola, qual é o professor dele? Você conhece? Criança, você vai à escola, não quer ir à escola. Vai à escola, não quer ir à escola. Você que é rebelde. Não, se calhar o professor lá está a cometer contra a criança. Você sabe disso? Ou se calhar um professor não a vê na escola. Então, senta e conversa com a criança. A criança tem algo a dizer. Seja aberto com as crianças. E começa a ter uma cultura de comunicação efetiva. Comunicação efetiva é isso. Conversar com ele cara a cara. Se for uma criança mais pequena, até você pode descer até a altura dele para conseguir comunicar-se com ele. Saúde seu filho. Como foi? Como está indo? Quem são seus amigos? O que você gosta? Quais são as suas brincadeiras favoritas? É assim como que você vai apanhar o filho. Se um filho não é rebelde, vai evitar que seja rebelde. Se é um filho rebelde, vai fazer com que ele volte a ser filho obediente. É isso como nós temos que fazer. Então, queridos, essa é a palavra do Senhor para hoje. Respeite as crianças, por mais que sejam rebeldes, mas são uma bênção do Senhor. Nós todos, como nós nascemos tortos, é possível que nós temos paciência. A Bíblia diz, suportais uns aos outros. Temos que ter essa paciência, orando com os nossos filhos, ajudando, comunicando com os nossos filhos, ensinando os nossos filhos, seja exemplo com os nossos filhos, todos, até se possível, jejuar com os nossos filhos. Tem um certo homem de Deus na história que passou, em que seus filhos, quando cometiam alguma coisa errada, não tinham medo quando a mãe batia.
Não, a mãe às vezes batia, às vezes a mãe falava, quando eles não tinham mais medo. Mas quando viam o pai aí no quarto, aí começavam a temer. Sabia que o pai ia orar, ia queixar diante de Deus. Aí ficavam sérios, pediam desculpas. Pai, não vamos fazer mais, mas não vai queixar onde está Deus. Então, eles foram ensinados o temor a Deus muito maior do que temer as pessoas. Então, não ensina os seus filhos a temer a você. Ensina os seus filhos a temer a Deus, porque se eles temem ao Criador, automaticamente vão temer a você. É por isso que o próprio Isaac, quando foi para ser sacrificado, não lutou com o pai, porque temia a Deus primeiro. Por quê? Está para sacrificar, pai querendo sacrificar a Deus, ao Criador. Pronto. Quem sou eu? Honra teu pai e tua mãe. Trazer alegria para eles. Então é o que estão fazendo. Precisa que não lutou com o seu pai. Não lutou com o seu pai, Abraão. Então, faça isso, querido. Ok? Essas são as dicas sobre os filhos rebeldes. Então, mais uma vez, compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas e ajude com que essa mensagem chegue a todos os pais aqui em África e no mundo. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.